Noite a todos. Só um minutinho, porque não estava abrindo, não está conseguindo abrir a câmera do computador do Luiz, ele vai entrar pelo celular. Tá, beleza. Qualquer coisa me fala que eu dou um help aí. Ele entrou pelo celular. Tô. Beleza. Enquanto a gente aguarda mais um pouquinho, nesse meio tempo já entraram mais 5 pessoas. Boa noite a todos. Boa noite, Inês, tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar contigo. Já tem uns aninhos que eu escuto você, não seja barra, mas só escuto, então é um prazer falar contigo. Prazer é todo meu, obrigada. É bom ver mais de perto, né? Às vezes a gente passa ali e acaba não... A gente vê tantas pessoas, mas acaba que a gente não entra em relação, né? O que é um problema da nossa sociedade. A gente conhece muitos, mas se relaciona com poucos, né? Exato. E parabéns gente... ao João Bernardo, ele fez um ano agora, né? Foi dia 8? Isso, fez um ano, isso. Fez um ano. Obrigada. Tá ótimo, Muito prazer. obrigada. Muito fofinho ele. Oh. E é isso, Fred, conseguimos? Cadê? Vou achar o Luiz aqui na lista. Fala, Tá só sem áudio, Luiz. Não estamos te ouvindo. Agora estamos. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Então, aqui. Vamos lá. Bom, estamos aqui com o Luiz. Tem alguém com som ligado aí. Foi? Oi. Estamos aqui com o Luiz, então. Oi, Fred. O Fred também está ali com o Luiz, assessorando. Luiz, para quem fala. Não, eu sou um dinossauro. Cortou seu áudio de novo. Tá mutado, é só você desmutar. Isso. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Nossa, eu tava me desculpando porque eu sou um dinossauro no uso dessas coisas, só vocês me desculpem. Que isso. Mas fala aí, Ana. Então, não, a gente queria te apresentar, né? Eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, o Luiz, ele é psiquiatra, neurologista, ele foi discípulo muito próximo, né, do professor Hermógenes, que é quem... o Luiz vai poder falar melhor, mas trouxe a filosofia, a yoga, né, mas a filosofia do yoga. Então, eu, Ana Carolina, né, sou psicóloga, a gente está aqui para falar um pouquinho da filosofia, dos benefícios da filosofia do yoga no dia a dia, né? O que isso pode impactar, de fato, né? O que vai além de posturas, dos asanas. Então, o Luiz está aqui para trazer um pouquinho para a gente poder discutir os impactos reais, como a gente pode absorver esse conteúdo para o nosso dia a dia. E aí, Luiz, o que você traz para a gente, assim, para começar? Eu me interessei por yoga, eu era adolescente, né? Eu tinha uns 14 anos de idade, 15. Eu praticava sozinho em casa, com os livros do Hermógenes, e acabei indo para a academia do professor e comecei a praticar lá com ele, para, assim, ter uma orientação, né, de uma pessoa competente. E o professor tinha professores na academia muito competentes, eu fui muito bem ensinado, né? Mas eu era um praticante
vigoroso, né? Eu era muito menino, rapazinho, e então eu tinha muito tempo livre, né? Então eu praticava horas e horas e horas por dia. Então eu tive ganhei muita experiência prática, né? Pragmática com a coisa. E daí veio uma série de situações para mim. Primeiro porque eu aprendi uma coisa essencial, assim, quando você pratica yoga, as coisas realmente acontecem, sabe? Porque como eu praticava muito e eu tinha muito pouca leitura ainda, eu realizei muita coisa que depois eu li nos livros, entendeu? E não o inverso, como normalmente acontece com as pessoas, sabe? E eu fui constatando, né, muitas coisas que eu já estava vivendo, ou que eu já tinha vivido, praticando yoga com a literatura que eu fui tendo acesso aos poucos. Eu sou de uma época em que havia muito pouca literatura no Brasil ainda, em português, sobre yoga, né? Então a gente tinha um professor Hermós, tinha o Caio Miranda, tinha o Messias Binot, alguma coisa. Aquela galera assim, que iniciou, trouxe o yoga para o Brasil nos anos 60, né? Eu comecei a praticar no final dos anos 70, e no início dos anos 80 eu já estava assim, direto dentro da academia. Eu fazia filosofia no IFIX, e aí eu corria para a academia, que era ali na cidade também, tá? Na Rua Uruguaiana. E foram anos assim maravilhosos. E depois é que eu fui fazer medicina, porque eu fui me encantando tanto com o que acontecia com o meu corpo, e eu vendo o que acontecia com outras pessoas, com a mente o corpo de outras pessoas, que eu vi que a filosofia eu já tinha, né? Eu tinha um pensamento filosófico, já funcionava dessa maneira. Aí eu queria me adestrar e conhecer mais sobre anatomia, fisiologia, doenças e tal, porque o Hermós tinha essa pegada de enviesar o conhecimento do yoga de uma maneira terapêutica, né? Que não é o valor princípio do yoga. Mas aqui no Ocidente tem um apelo muito grande, né, para o yoga e saúde e tal. E isso me encantava muito. E por isso que eu fui estudar medicina, de certa maneira. Um dos grandes motivos. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês, a ideia que um ocidental faz de yoga, inicialmente, como ela veio com essa ideia de yoga e saúde, né, todo mundo pensa yoga no Ocidente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, América Central, América do Sul, como uma série de técnicas corporais, psicofísicas, psicobiofísicas, e fazem o indivíduo melhorar a saúde deles. Então, as pessoas ligam naturalmente a yoga a asanas, a posturas, né? E yoga é muito mais do que isso. Então, aí vem um problema. As posturas são esteticamente muito belas, né, de você observar. E tem gente muito boa, que é elástica e tal, que faz isso. Então, passa a impressão também, quando você vê fotos de yogis, né, de pessoas praticando yoga, que aquelas posturas são coisas assim, o ideal, que as pessoas têm que viver e realizar exatamente aquilo que está naquela foto, né? É mais ou menos como um artista de cinema, né? Todo mundo é bonito, né? Então, quando você vai ver a população geral dos Estados Unidos, não é nada daquilo que você vê nos filmes de Hollywood, não é verdade? Quando você vê também as pessoas praticando yoga nas revistas, nos livros e tal, são fotos selecionadas, é tudo muito bem preparado ali para você ter uma ideia do que é uma coisa ideal. Mas está longe de ser o que é realmente a prática do yoga. E o yoga, em verdade, ele foi desenhado, né, pelos antigos da Índia para permitir que as pessoas tivessem acesso à realização da felicidade em si mesmas, ok? E os asanas
Se você pegar o Yoga Sutra de Patanjali, que a gente vai estudar aí no final do mês, no retiro, você vai ver que você tem três slokas de 196 dedicados a asana. Bom, define a asana e tal, e pronto, acabou. Não é? Porque para Luiz, o yoga. só, Oi. desculpa, só uma pontuação, né? Para quem está chegando, os slokas são como se fossem versículos, né? Desculpa. Isso. Não, Então, assim, dos 193, só 3 falam da postura, né? O restante Isso, fala da mente, né? Da filosofia. Então, o objetivo do yoga, né, se você pegar o texto do Yoga Sutra, né, deixa eu explicar assim, a história um pouquinho para vocês. A Índia tem uma história. Né? Então, existe uma época da Índia, né, que a gente chama de pré-védica, ou seja, que vem antes dos Vedas. Tá bom? Quando você faz escavações, né, e quando as pessoas que estudam a história, toda a dimensão social, cultural, como se formou a Índia e tal, você vai ver que você encontra selos, né, feitos de barro, né, que marcavam algumas mercadorias na Índia pré-védica já, de yogis sentados, meditando. Okay? Então, você vê que as posturas de yoga, a ideia de meditação, ela existe antes dos Vedas, né? Porque é muito fácil você, com carbono 14 e tal, pelos estratos da terra onde você cavou, né, arqueologicamente, você identificar as fases da construção da civilização hindu. Então, é um povo que sempre procurou uma dimensão do sujeito, do princípio das coisas, do ser. Então, quando o pensamento hindu vai se desenvolvendo, né, as escolas de filosofia da Índia vão se definindo. E uma delas é o yoga, que vem junto com o Sankhya, tá? Que dá o suporte teórico para que o yoga, que é eminentemente prático, né, possa dialogar com as pessoas. É quando vai surgir o Yoga Sutra. Mas o Yoga Sutra vai surgir, sabe, mais ou menos na época em que os pré-socráticos estão vivendo na Grécia, sabe? Então, o yoga tem uma tradição muito mais antiga. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a ideia fundamental do yoga sempre foi uma prática de mergulho na interioridade do indivíduo, na subjetividade dele e na perquirição, na investigação do sujeito, de quem é, né, quem nós somos, o que realmente é esse mundo e que tipo de relação a gente pode estabelecer com o sagrado, se isso é possível, e qual é a relação que esse sagrado tem com o mundo e conosco enquanto criação nesse mundo. Tá? Então, o yoga é muito mais do que posturas que você vê numa academia, onde o sujeito, sabe, planta bananeira, fica em shirshasana, né, na postura da cabeça, quer ficar de cabeça para baixo, né, ou põe o dedão do pé na orelha, na postura do arqueiro, né, são posturas belíssimas e tal, mas todas elas têm em verdade, um fundamento psicofisiológico para você equilibrar seu centro de consciência, seus chakras, e otimizar o processo iluminativo. Então, quando o Patanjali coloca os asanas no Ashtanga Yoga, nos 8 angas, nos 8 membros, nesses versículos slokas, né, o objetivo dele é dizer que você tem uma postura confortável, que você possa permanecer longo tempo, dá uma estrutura e uma base para você aquietar a sua mente, para você poder, né, praticar pranayama, para você poder recolher seus sentidos, para você fazer concentração dharana, para você fazer, né, meditação, dhyana e entrar em samadhi. E se desenvolver sua mente nos vários tipos de samadhi para você alcançar a iluminação, que é igual a eliminar a ignorância e ser feliz. Né? Então, por incrível que pareça, como os asanas, né, já que a gente está falando aqui de yoga em termo prático, né, quando você pratica asanas,
elas foram desenhadas, os asanas foram desenhados para deixar a sua mente tranquila, para deixar seu corpo forte e saudável, para equilibrar sua mente, né, melhorar seu sistema imune, né, fortalecer seus músculos, dar energia para os seus órgãos, prolongar a sua vida, né, e você praticando asana, você já vê que a sua mente está mudando, sua mente começa a mudar, sabe? Porque eu ensinei asanas, pranayamas, as técnicas, né, do yoga, meditação também, é óbvio, né? E essas pessoas aprenderam. E a vida delas mudou, porque, né, aconteceu comigo, aconteceu com o professor Hermógenes, ele quis ensinar, eu pratiquei, aconteceu comigo, e eu ajudei muita gente a mudar suas vidas com prática de yoga. Então, e existe uma fundamentação teórica para isso, que a gente encontra no Yoga Sutra, e você vê que essas práticas que aparentemente são físicas, em verdade elas não são. Elas foram, sim, metodicamente estudadas e construídas e desenhadas para mudar a sua mente, mudar os circuitos de suas forças psíquicas, orientar a prana, né? Ativar centros de consciência, equilibrar seus centros de consciência, seus chakras, né? Para você adquirir saúde, porque você precisa ter saúde para encontrar o sagrado, e você ter uma mente preparada, qualificada, né, para você poder compreender a verdade. Aqui no Ocidente, a maior parte das pessoas que ensinam yoga não ensina isso, né? Elas dissociam, né, a prática do yoga de uma busca pelo sagrado, pelo transcendente, né? Então, o indivíduo, em verdade, ele fica com um subproduto do yoga, que é a saúde, que é o bem-estar, que é uma diminuição do estresse, da ansiedade, curar uma depressão, curar uma doença no seu corpo, né? Embelezar o corpo, fortalecer o corpo, né? Mas, hein, Ana? No terceiro livro do Yoga Sutra, no Vibhuti-pada, né, você encontra todos os benefícios que a busca de um yoga profundo, né, gera para o indivíduo, sabe? Poderes psíquicos, mudança do corpo e tal, é uma coisa fantástica. Então, eu só queria deixar esse alerta para as pessoas, não sei se elas conhecem, né, um pouco mais dilatadamente esse darshan, essa visão de mundo que é o yoga, né, e desconectá-la dessa ideia pequena, né, de yoga dentro de academia, entendeu? Imagina, você vai praticar yoga ali na Bodytech. Ok, maravilhoso, porque vai mudar, vai fazer uma mudança na sua vida e no seu corpo. Mas se você não tiver um instrutor que vá falar para você qual é o fundamento filosófico do yoga, o que realmente o yoga quer oferecer a você, sabe? Você vai perder uma oportunidade muito grande. É como eu usando aqui meu Mac, né? Eu nem sei usar, estou usando o celular porque eu não sei mexer na câmera dele. Então você subusa, né? É uma subutilização de uma ferramenta muito poderosa para você alcançar uma compreensão de si mesmo como da natureza do próprio ser e da felicidade, tá bom? É interessante, né, Luiz, isso que você trouxe. E o yoga, ele tem, além das posturas, né, ele tem os yamas e niyamas, né, que são como você lida com você mesmo e como você, né, de acordo com o mundo, você vai corrigindo aí, Luiz. Mas que também trazem, né, uma forma de você disciplinar a sua mente, né, o que você deve buscar, dão guias, assim, para você, no dia a dia, centrar a tua mente nos ensinamentos, né? No final da segunda parte do Samadhi, tem o Samadhi, o Yoga Sutra, ele é assim, Samadhi-pada, tá? Sadhana-pada, Vibhuti-pada e Kaivalya-pada. São 196 slokas, né? Consegue ou versos. traduzir para o pessoal, Luiz? Tá. O Samadhi-pada é toda a literatura hindu, seja ela qual for, se você for pegar qualquer livro sagrado da Índia, que fale sobre questões transcendentais, todos eles começam pelo fim, ok? Então, faz parte da mentalidade hindu,
quando ele quer te ensinar alguma coisa sagrada, ele dá para você logo a conclusão da coisa. Pá. Então, o Samadhi Pada, que é o primeiro livro do Yoga Sutra, que tem 54 versículos ou versos, ele trata do Samadhi, que é o objetivo do yoga. Né? Então, o segundo sloka, ele diz assim, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a cessação dos vrittis, né, dos movimentos, da identificação com os movimentos da sua mente. Né? Aí o terceiro, né, já diz assim, o seguinte, se você, né, alcançou isto, você está em yoga e você está identificado com a sua verdadeira natureza. Aí o quarto já diz o seguinte, se você não realizou isso, então você está no mundo da ignorância. Okay? Então você veja que o Samadhi Pada vai dar o tratamento do que é o objetivo fundamental do yoga. Né? Por que aquilo existe? Por que você vai fazer yama? Por que você vai fazer niyama? Né? Qual o valor disso? Né? Por que você vai fazer asana? Porque você vai fazer pranayama. Porque você vai fazer pratyahara. Porque você vai fazer dharana e dhyana. Entendeu? É para alcançar esse samadhi, que é esse yoga chitta vritti nirodha, que é essa cessação da identificação com os vórtices, com os movimentos da sua mente. Né? Porque você não fica com a mente parada. Você tem que parar, né? Diminuir o fluxo de pensamentos para você ver que existe vida sem pensamento, ou com muito pouco pensamento, para que depois, né, a sua mente, com todos os pensamentos que ela tem, não te atrapalhe. Porque senão o yogi se ilumina e ele não teria nenhum pensamento para permanecer naquele estado. E o pensamento seria o contrário dele estar em yoga, né? Ter conquistado o yoga. Então, não é a destruição da mente, não é a cessação dos pensamentos na mente, mas realmente as práticas vão minimizar. É como se eu tivesse uma bagunça muito grande num cômodo, numa casa, eu tenho que organizar aquilo. Então eu tenho que tirar tudo aquilo que não presta, que não serve, que está ocupando tempo. Eu estou com o meu computador com várias janelas abertas, ocupando espaço, consumindo energia e deixando o computador lento. Eu vou lá, fecho tudo, jogo todos os arquivos que não prestam fora. É isso que é a prática. Né? Para você, se eu tirar tudo e continuar lá, quem é que fica dentro da casa? Eu tiro todos os móveis, tiro os tapetes, tiro tudo. Né? Quem ficou lá? Eu fiquei. Okay? Então, agora eu posso colocar tudo de volta, sabe, arrumado, de tal maneira que aquilo não cria mais nenhum problema para mim. Né? Porque, né, eu me reconheci, né, como o senhor daquela própria casa. O problema é as pessoas estarem confundidas com seus próprios pensamentos e tal. Então, o yoga, ele traz essa dimensão de clareza, de reconhecimento e autoconhecimento da sua própria natureza. Então, você vê que ele não está inventando nada, ele não está construindo um indivíduo melhor, ele não está melhorando você em nada, ele está removendo, né, tudo aquilo que não é você. Né? E aí você vê a proximidade do yoga com o Sankhya e o Vedanta, que vai se apropriar do yoga em termos de filosofia, né, ao longo dos séculos, né, de pensamentos da Índia. Então, o Samadhi Pada, então, Pada é o capítulo, Pada é pé, tá? Então, é o tratamento do Samadhi. Aí vem a segunda parte, né, em que você trata do sadhana. Sadhana é a prática, é a disciplina. O que você precisa fazer para viver aquele samadhi da primeira parte. Então ele vai ensinar tudo isso. Por isso que o Yoga Sutra ele é um mapa da mente humana. Ele é uma cartografia psíquica do indivíduo. Ele mostra como o indivíduo vai, né, de uma situação comum, de uma mente que sofre, de uma mente que tem angústia, que tem sofrimento, que tem dor, que tem medo, que tem raiva, que tem ódio, que tem uma série de problemas, que é comum, é universal no mundo, por causa da ignorância. Então ele vai mostrar, né, que isso é superável. Né? A segunda parte, ele diz assim, como você supera isso? Então a primeira parte, Samadhi Pada, ele diz que aquilo é superável.
Ele diz assim, isso aqui é o problema e ele tem uma solução. Então tem um remédio. A segunda parte é você tomar o remédio. Como você, praticando, você pode melhorar. Isso é o sadhana, tá? Aí tem a terceira parte, que é o resultado disso, né? Que é o vibhuti-pada, né? Que é você praticando, começam a surgir algumas mudanças, sim, bastante importantes e profundas na sua mente, no seu corpo e tal. Então, ele mapeia isso para você não se apegar a isso, para você continuar a sua procura pelo conhecimento de si mesmo. Senão você se distrai com os poderes que acontecem, que é muito comum acontecer. E tem a conclusão, que é o Kaivalyapada, que é a independência, o isolamento, né? Ou seja, onde você está isolado ou independente de Prakriti, né? Porque o yoga ele faz uma oposição entre Purusha, o ser, que é o espírito, e a Prakriti, que é a natureza, que é o fenômeno, que são as coisas que estão no tempo, no espaço, no devir delas, né? E o ser, que é imutável. Então, a gente confunde a nossa vida com isso daqui, com essas coisas que mudam o tempo todo, inclusive a nossa mente. A nossa mente é Prakriti, a nossa mente é a natureza. A Prakriti é matéria, tá? A mente é material, seus pensamentos são materiais, tá? Tanto no seu corpo denso quanto no seu corpo sutil. Então, onde está a sua mente. Então, você se isola disso, você começa a perceber que isso tudo, né, é feito de você, mas você não é isto. Você não é esse mundo material. Você, enquanto consciência, você é imutável. Então, por isso que é Kaivalya, esse isolamento. É a quarta parte do Pada, do Yoga Sutra, e ali você conclui a obra. O Patanjali escreveu isto e ele é considerado assim, a figura central do pensamento do yoga clássico, porque ele está no período clássico, né, pós-védico, né, onde os darshans, onde as 6 escolas de filosofia heterodoxas estão fundadas, e o budismo e o jainismo, que são heterodoxas, eu falei heterodoxas, mas são 6 escolas ortodoxas, e tem 2 heterodoxas, que é o budismo e o jainismo, né, que já existiam. Então, é uma época em que a Índia fecha, né, ou ela conclui e define as 6 visões ortodoxas que você tira dos Vedas. Então, mas quando ele faz isso, ele já vem de uma tradição muito antiga oral, né, onde as pessoas praticavam e se realizavam, que fundamenta, né, isso. E o yoga, como é ortodoxo, ele se baseia nos Vedas, né, sobretudo nos Upanishads. Então, ele usa a autoridade dos Vedas, que é muito antigo, para poder legitimar a sua visão de mundo e a sua prática no mundo. Então, o Patanjali vai ser um ícone, né, assim, a figura central que se torna a imagem daquilo que é o yoga clássico, que você vai fazer numa academia que ninguém te ensina, porque eles só vão ensinar um pedaço do yoga, né, que é o que interessa, que falemos da realidade. É o que comercialmente, né, é viável aqui no Ocidente, tá bom? Que dá dinheiro para as pessoas, que faz com que as pessoas se interessem, né, por esse apelo, né, estético e de saúde imediato, né, que esse pedaço, essa faixa do yoga pode oferecer a você. Que a maior parte das pessoas não está interessado, mas eu tenho experiências, por exemplo. Eu ensinei yoga para policiais, tá bom? E eu não ensinava nada de filosofia do yoga. Não ensinava, né? Ensinava a meditar, né? Mas dava asana, pranayama, fazia bandas, kriyas, né? E as práticas comuns do que a gente chama de Hatha Yoga. Cara, sem falar de filosofia, tá bom? Esses caras pararam de matar, a agressividade deles desapareceu, porque foi aumentando sattva,
no corpo e na mente deles, eles foram perdendo a agressividade, entendeu? Sátua também explicar para o pessoal, Luiz. A mente, a matéria, ela tem 3 qualidades, tá? Ela tem rajas, ela tem tamas e ela tem sattva. Rajas é movimento, tá? Tamas é inércia e sattva é equilíbrio. Não é um equilíbrio entre as duas, não. É um outro tipo de matéria, sabe? Então, imaginem um monge budista meditando, é sático. Imagine o Hulk, Rajas. Um cara na bolsa de valores gritando lá, Rajas. Imagine uma pessoa, o Drácula, né? Escuro, soturno, sabe? Vivendo da energia do outro. Isso é tamas, né? Aquela escuridão, a ignorância. Né? O outro é a paixão, né? E o outro é a serenidade. Então, tudo que existe no mundo, ele, como é matéria, e a matéria é feita de gunas, de triguna, dos 3 gunas, tudo que existe de material tem rajas, tamas e sattva, tá bom? E para você conhecer o sagrado, você precisa de uma mente sáttvica, você precisa de uma mente serena, de uma mente tranquila, é como se fosse, né? Se a água estiver podre num pântano, você não consegue ver o fundo, não é verdade? Então, isso é uma mente tamásica. Se a água estiver muito agitada, mesmo que ela esteja limpa, você também não vê o fundo. Se você tiver uma água cristalina, né, e tranquila, você consegue ver o fundo. Então, quando você tem uma mente tranquila, né, e você aprende isso com as práticas, né, de yoga, você consegue ver a sua própria natureza. Então, toda a prática de yoga, ela joga fora tamas, ou ela transforma tamas em rajas e rajas em sattva, tá? Ela vai permutando. Então, a agitação, a agressividade, o torpor, a preguiça, tudo isso vai desaparecendo da vida do indivíduo, sabe? E ele fica sereno e tranquilo, e com muita energia, né? Então, você é capaz de, né, por causa do meu treinamento, eu sempre trabalhei muito, né? Então, você fica lá 12, 14, 16 horas trabalhando e as pessoas não entendem como você está inteiro depois de uma coisa. Quem faz a Bhagavad Gita quinta-feira deve ter uma experiência parecida com isso, né? A gente chega lá, a gente começa tarde, né, Ana? E começa às 10 horas, 10 e meia, sei lá, vai terminar meia-noite, meia-noite e meia. Né? Eu, pelo menos, quando eu saio do estudo, eu saio com muita energia. Eu não saio cansado. Eu fico, sim, bem. Eu vou para casa, estou ligado, estou bem. Não tenho cansaço nenhum. Aí eu vou ler, vou estudar, vou meditar, vou fazer alguma coisa. Então, as práticas de yoga, ou a busca pelo sagrado, eles vitalizam, né? Seu corpo fica vivo, você aumenta a complexidade do corpo, você aumenta você acrescenta energia no seu corpo, e isso aumenta a complexidade do seu corpo, né? E isso é negentrópico, ele diminui a entropia do seu corpo e da sua mente. Então, a sua mente melhora, o seu corpo melhora, por isso que os yogis não demenciam, por isso que os yogis, né, raramente adoecem. Quando adoecem sem doenças banais, ou então quando adoecem, se curam muito mais rápido, né, por causa desse tipo de prática, tá? Então, sim, se eu pudesse recomendar, eu diria assim, toda criança, todo ser humano tinha que praticar yoga desde bebê, sabe? Na Índia tem yoga para bebê, né? Você faz, né, uma massagem, né, de yoga nas crianças, né? Shantala, né? Porque um francês, ele estava na Índia e ele estava passando por uma aldeia, ele viu uma indiana muito jovem, né, fazendo, praticando yoga no bebê. Como o bebê não tem motricidade, não tem mielinização ainda, nem entende, né? Então, é mais ou menos como uma fisioterapia passiva, sabe? O que as mães na Índia fazem? Elas praticam yoga nas crianças, ok? Então, aí ele ficou encantado com aquilo, ele sentou, ficou olhando para a mulher, né?
E tem toda uma prática, né, que dura mais ou menos uns 30 minutos, né, pode ser 20, uma curta, 30 minutos em média, 40 minutos, uma mais longa. E aí ele ficou encantado com aquilo, né, e ele quis aprender. E ele perguntou o nome da menina, qual era o nome da garota que estava fazendo a prática? Shantala. Aí virou o nome da prática de yoga de criança aqui, que ele trouxe para a Europa, para a França, e ganhou o mundo, né? Mas aquilo é só yoga, que a gente faz em bebê, entendeu? Então, você tem... Porque os chakras do bebê, eles dependem da atitude, da condição mental da mãe, porque o corpo dele ainda está crescendo. Então, assim como o bebê mama no peito, né, o bebê também, pelos chakras, ele mama a energia mental do pai e da mãe, entendeu? Então, quando você manipula os membros da criança e massageia e tal, você ativa os centros, os chakras dela, né, em consonância com o seu, porque a mãe está tocando, ele veio dela, né? Mas o pai também pode fazer. Aí você sincroniza os chakras, né? E ele o neurodesenvolvimento dele, né, é muito mais eficiente, né? Muito mais eficaz. Então, crianças calmas, tranquilas, né? Oi. Ô, Luiz, eu acho interessante assim, porque tem toda essa busca, né, pela iluminação, pelo samadhi. Aí, às vezes, as pessoas pensam assim, tá, mas aquela mente que nós temos no Ocidente, né? Mas isso está distante, né? Assim, não está, mas existe um processo que a gente já vai vendo no dia a dia, assim, mudança na nossa mente, né? Como o Luiz falou. Às vezes eu receito para alguns pacientes yoga, né? Mentes mais rígidas, com mais dificuldade de lidar com silêncio, né? De lidar com as oscilações do mundo, porque a mente já está pensando muito. Então, assim, é legal perceber que na postura, quando você está ali, você tem que sincronizar, né, uma postura com a respiração. Não necessariamente não é a perfeição, né? Porque tem que também haver um desapego do nosso desempenho na própria prática, né, Luiz? Assim, então, o quanto que a gente pode observar que o mundo é muito barulhento e a gente não para prestar atenção no que a gente está pensando e conseguir silenciar aos poucos. Então, isso é um exercício, né, que essa disciplina que o Luiz falou não vai só para você ter disciplina na sua prática ali, né? Vamos botar, você pratica 1 hora de yoga. Na verdade, essa disciplina, ela você deve levar o tapetinho, né, para a sua vida no dia a dia ali, né? Que é o que você costuma falar, né? Essa disciplina, você observar a sua mente, você prestar atenção nos pranayamas, você pode aproveitar várias oportunidades do seu dia a dia, né? Você lavar uma louça fazendo um pranayama ali, né? Você está observando, está em contato. O quanto que às vezes pode ser difícil a gente permanecer nas posturas, para outras pessoas pode ser difícil, né, a flexibilidade, outras o equilíbrio, e o quanto que o corpo ele tá vinculado à mente, como o Luiz falou, são posturas psicofísicas, né? Assim, então, a gente observa, a gente vai aprendendo sobre a nossa mente a partir dos exercícios que a gente vai fazendo com o corpo também, né? Então, os conceitos de contemplação, de ahimsa, né? Não violência com o outro, né? Por exemplo, aqui eu tendo casal, é uma loucura, né? Comunicação super violenta. E aí vem esses conceitos, né, do yoga que a gente deve colocar na prática, da própria prática dos asanas, mas na nossa prática do dia a dia, né? Na nossa forma de pensar. E isso vai mudando as nossas relações, vai mudando a forma como a gente conhece o mundo. Eu acho que isso é muito interessante. O Patanjali, no final do segundo pada, né, do Sadhana Pada, a gente começa a falar do Astanga Yoga. Asta é 8 em sânscrito, né? Anga é membro. Okay? Então, a yoga dos 8 membros. É o que o pessoal chama de Astanga Yoga. Tá? Isso é muito antigo, não é nenhuma novidade, né, que um yogi ali falou. Tá? Então, o Ashtanga, a base de qualquer prática espiritual profunda, ela sempre começa com atitudes
de autoobservação e de observação do mundo. E de como você, né, regula seu comportamento nessa interação entre o mundo e você e o mundo. Você e o outro. Então, porque senão sua mente não fica tranquila. Então, são 5 yamas, coisas que são prescrições, são 5 coisas que você deve fazer, e você tem 5 proscrições, são os niyamas, tá? Então, os yamas qualificam sua mente para essa busca. A mente, para procurar o fundamento do yoga, você pode até fazer asana, mas se você não viver o yama e niyama, né, seus asanas, né, vão te equilibrar de alguma forma nas posturas, mas a sua vida não vai mudar profundamente, você não vai progredir nos outros angas. É como se você fosse meio aleijado, né? Você faz uma coisa, mas não faz outra coisa. Então, os 8 angas, né, do yoga, né, do Yoga Sutra, eles propiciam a realização sua como uma totalidade, como ser. E o corpo, né, ele permite que eu esteja em relação com o outro, com o mundo. Sobretudo porque esse corpo também é o mundo, ele é feito da natureza, ok? Então, antes de existir mente no nosso mundo, uma mente que você chama de sistema nervoso, já existe corpo, né? Quando você pega um ser unicelular, você pega uma bactéria ou pega uma ameba, né, que já tem núcleo e tal, já é eucarionte. Então você, olha só, a membrana plasmática, ela funciona como uma pele, porque ela cria uma interface entre o mundo, entre o outro e você. É um ser unicelular. Uma bactéria não tem núcleo, só tem o DNA, o RNA ali solto dentro da célula, tá? Mas ela sabe, quimicamente, bioquimicamente, tá? Se aquele lugar é agradável, se aquele lugar propicia vida para ela, ou se aquele lugar é um problema para ela, gera problema para ela, ela se afasta daquilo, tá? Então, você vê que, né, mesmo o ser unicelular, ele tem uma relação com o ambiente, né, onde ele se apega, onde ele se move em direção ao que dá vida, o que para nós aqui dá alegria, prazer e vida, ou ele se afasta de algum problema que possa trazer dor ou destruí-la, né, destruir a membrana plasmática dela. Então, olha só, você vê que vai aumentando a complexidade dos indivíduos, né? E assim que surge o sistema nervoso nos metazoários, que são eucariontes, né? Os organismos vão crescendo, vão se diversificando, e surge um indivíduo, uma espécie como a nossa, né? Que está em relação com o meio ambiente, como qualquer outro ser vivo, tá? Mas só que ele tem consciência desse ambiente com muita clareza, porque ele tem 5 sentidos para construir um mundo internamente, né? Para processar essas informações, para ele gerar uma ideia através de uma memória muito poderosa, né? Com uma capacidade de discernimento e de flutuação, né, em relação ao ambiente. O ambiente mudou, eu mudo, eu aprendo alguma coisa, decido alguma coisa e guardo essa informação. Tudo isso vai sendo desenvolvido em seres complexos como nós, e isso gera um sentimento de eu. Quando surge o sentimento de eu posso dizer que eu sou um ser consciente de mim, né? Porque eu sei quem eu sou, ok? E eu tenho uma linguagem para me comunicar. Então, a minha relação com as pessoas se torna fundamental. Então, a minha relação com o mundo e outros seres, outros indivíduos que também querem viver, que querem ficar bem, como eu vou encontrar a verdade, que é da natureza da própria paz, da própria felicidade, se as minhas ações, escolhas, né, que partem das minhas determinações e do meu discernimento em relação com o mundo, né, privilegiam a mim em detrimento do outro. Se a minha alegria significa a dor do outro, né, eu nunca vou encontrar essa alegria absoluta, essa felicidade absoluta que em verdade eu sou e que eu não compreendo. Então, se você pegar o cristianismo,
né? O budismo, se pegar o sufismo, se pegar o yoga, o Vedanta, né? Você vai ver que a base é yama e niyama. Você tem que ter uma postura ética em relação ao mundo para você saber o que você faz com o seu corpo nesse mundo, para ver o que você quer, porque todo mundo quer ser feliz, sabe? Então, por isso que vai surgir, entende, Ana? A rimsa, né? Como eu posso viver seguro no mundo se eu pratico violência com os outros? Como é que eu vou encontrar o sagrado, que é não violento, se eu sou violento? Então, eu tenho que viver em ahimsa. Então, eu tenho que renunciar à rimsa. E quando isso surge como um yama, né, uma prescrição, a ahimsa, não violência, eu quando eu tenho essa prescrição e eu sinto que eu sou violento, eu quero praticar uma violência verbal, física, mental, eu renuncio àquilo, assim, não, eu tenho um propósito, que é o conhecimento de mim mesmo. E com essa atitude eu não vou conhecer. Então eu abro mão daquilo. Não é? Então, brahmacharya, da mesma forma, satyagraha, né, você ter um vínculo com a verdade, porque eu sou da natureza da verdade. Como é que eu posso viver uma vida de falsidades, né, de dualidades, né, de incongruências, se eu estou procurando o fundamento de mim mesmo, que é a verdade universal? Então, eu não posso viver uma não-verdade particular. Então, toda vez que eu estou mentindo, que eu estou sendo falso, que eu estou faltando com esse compromisso com a verdade, isso significa que eu estou adiando ou criando um obstáculo para a compreensão da minha própria natureza, se eu já estou dentro desse caminho. Então, os yamas e niyamas, em verdade, eles são qualificadores da minha mente para eu poder, né, fazer um asana tranquilo, para que aquele asana, né, com pranayama, me coloque em pratyahara, eu recolho os meus sentidos, eu possa me concentrar, né, eu possa meditar, e eu possa entrar em samadhi. E entrando em samadhi, a vida muda. O Vivekananda, ele dizia que a vida espiritual de um ser humano começa com o samadhi, né? Eu não sei se é verdadeira, né? Porque, né, eu acho que uma pessoa que está praticando de alguma forma, mesmo de forma claudicante e tal, aos tropeços, ela já tem uma orientação espiritual. O que ele quer dizer é que realmente, não é, uma mudança profunda no indivíduo acontece quando o samadhi vem. Veio o primeiro samadhi, você não tem mais como voltar, você não aceita mais aquele tipo de mente que você tinha antes, humana, comum, sabe, interessada nessas coisas do mundo. Não, acabou para você, não tem como voltar. Não é? Eu acho que ninguém aqui quer ser macaco, né? Fora algumas pessoas que tem aí por aí, que se identificam com gato, com jacaré, com cobra, né? Que põe escama no corpo e estende a língua. Mas as pessoas tinham que ser meus pacientes, entendeu? Não é nenhum ser humano. Mas mesmo assim, né? Essas pessoas continuam humanas, né? Eu vi um post um dia desse de um policial americano que para um carro. O indivíduo recebe o policial com miau, entendeu? Aí o policial fala assim, mas cadê a sua carteira de habilitação e tal? Ele fala assim, você tem que me respeitar porque eu me identifico com um gato, né? Aí o policial, muito inteligente e bem preparado, né? Não. E aí ele está com um companheiro dele, né? E que fala para o policial que ele é um gato e tal, né? O policial fica assim, pois é, então olha só, no nosso estado, né, os gatos não podem dirigir, ninguém dá licença para gato dirigir, ok? Aí você vê o ar de surpresa do motorista gato, entendeu? É muito grande. Por quê? Porque ele é humano, pô, entendeu? É por ele ser humano, ele pode dizer que ele é um gato, mas isso não significa que ele tem a mente de gato, né? Então, eu tenho certeza que nenhum dos senhores aí quer uma vida, sabe, de ameba, de bactéria, de, sei lá, de camaleão, né, de cobra, né? Porque nós somos humanos. Né? Você pode até escolher viver igual cachorro,
né? Se você não é um esquizofrênico, né, e achar que você pode fazer qualquer coisa, mas você vai ser um humano se comportando como cachorro, com uma escolha humana de parecer cachorro, mas você continua humano, sabe? Então, o fato é o seguinte, depois que você faz o samadhi, né, você olha para sua mente humana anterior, você está mudado, você não é mais o mesmo, sabe? Então, sempre que você tem uma realização espiritual, transcendental, o seu cérebro mudou. E a gente descobre que o yoga é uma fonte, é uma forma de você acelerar o seu progresso espiritual. Né? Porque você vai mudando as conexões neurais, seus circuitos neurais, e você vai calibrando o teu cérebro para perceber as coisas de uma forma diferente, sabe? Tanto é que quando você estuda Samadhi, já na terceira parte do Vibhuti-pada, e quando você aplica sobre o mundo, você não olha mais para o mundo com os seus cinco sentidos e transforma aquilo numa ideia sobre as coisas. Né? Em verdade, você olha para as coisas com Dharana, Dhyana e Samadhi. Os yogis chamam isso de Samyama. Então, a sua forma de aprender o mundo é Samyama. É uma integração entre as coisas. É muito interessante, né? Quando você estuda isso. E quando você faz isso, você vê que é exatamente o que ele está dizendo. Então, Luiz, você não vai mais funcionar como uma pessoa comum, Diana. para a gente poder encaminhar aqui para o final, queria que... Dê perguntas aí do povo, né? Eu estou falando igual uma matraca aqui, né? Mas o Vamos ver assunto é se muito tem. amplo, né? Extenso. Né? Sim, a gente está aqui trazendo mais ou menos o que a gente pode carregar, né, para o nosso dia a dia. E aí eu queria ver com você, assim, que você falasse um pouquinho. Então deixa eu só concluir uma coisa. Olha só, Tá. yoga não é uma prática que você faz 2 vezes na semana por 1 hora. Yoga é uma forma de você viver, tá? É um estilo de vida. É uma maneira de você se posicionar diante do mundo, né? É uma visão de mundo, sabe? Quando ela foi construída, assim como os filósofos da antiguidade no Ocidente, né? Ninguém pratica yoga de forma teórica ou de uma forma assim, interrompida, né? É um estilo de vida, sabe? É aquela forma de você viver, certo? Imagina, você é rico, você vive com um determinado padrão, você compra determinadas roupas, se alimenta de determinadas coisas, você frequenta determinados lugares, né? E você compra bolsas assim e ternos assim, carros assados. É o seu estilo de vida, porque você tem um padrão econômico assim, né? Se você tem um outro rendimento econômico, um outro extrato social, você tem um outro estilo de vida, certo? Então, os yogis, quando você é um yogi, você tem um estilo de vida, tá? Yama, niyama, asana, né? Você faz asana sentado no seu trabalho. Tá, você respira, né? Quando você toma banho, você está praticando yoga. Quando você está respirando, você está praticando yoga. Quando você está falando com uma pessoa, os yamas e niyamas estão lá. Né? Quando você está ouvindo uma pessoa, você está em dharana, você está concentrado, você está completamente aberto ao que a pessoa está dizendo. Então, é um estilo de vida, não é uma prática. É óbvio que a prática, né, essa que as pessoas aprendem no dia a dia, ou um dia depois, e outro dia, é só a introdução, é o vestibular para você, é o vestíbulo de uma realização muito maior, que é um estilo de vida 24/7, entendeu? É isso. Fala. Então, e aí eu queria saber com você, assim, porque às vezes as pessoas já têm o conhecimento, né? Vamos supor, a gente está aqui falando de pessoas que têm bastante conhecimento sobre a filosofia do yoga, sobre o yoga, e pessoas que não têm conhecimento algum, né? E assim, qual é a importância para ambos, né? A questão de você se retirar, né? Da questão do retiro, de você conseguir ter essa prática num ambiente mais ou menos preservado de determinados estímulos, onde você possa se fixar nessa prática. O que você acha disso? Eu acho interessante como um treinamento, assim, porque você descobre que você pode
fazer seus retiros no seu quarto, no seu banheiro. Não sei se vocês sabem, mas o Hermógenes praticava no banheiro dele, porque a primeira esposa dele, né, não queria que ele praticasse, entendeu? Ele tinha tuberculose nos 2 pulmões, ele estava desenganado, né, e ele pegou um livro de um francês, depois eu lembro o nome dele. Então ele praticava dentro do banheiro, o Bastiot, do Bastiot. Exatamente, obrigado. E ele praticava dentro do banheiro, sabe? Curou a tuberculose, mudou a vida dele, ele mudou a vida de milhares de pessoas. Então, fazer o retiro, vai te permitir entrar em contato com um texto que você não vai aprender em nenhuma academia de yoga, se você não fizer um curso de professor de yoga. Eles não vão te ensinar isso, sabe? Então, assim, é um desafio, porque você vai aprender em 3 dias um texto inteiro, né? Então, o bloco ele é apresentado massivamente, né? A chance de você compreender globalmente o texto é muito maior do que se você, né, por exemplo, eu tô ensinando Yoga Sutra lá no Instituto Hermógenes, né, para o Thiago, né? Mas eu vejo o pessoal uma vez a cada sábado por mês, um sábado por mês, durante 3h30, sabe? Quando passam 4 semanas, as pessoas já não estão mais ligadas naquilo, né? Muita coisa aconteceu. Mas se você é apresentado de uma forma massiva a um texto, você tem uma chance maior de compreender. Maior ainda se você estiver praticando, né? Porque você vai praticar alguns asanas. Você não precisa plantar bananeira nem botar o pé na orelha. Não precisa disso, porque você precisa de muito pouco, né? O pouco que você faz com asana, com pranayama, né, de forma delicada, né, já é o suficiente para fazer mudanças na sua vida. E além de você fazer uma imersão no texto, né, que não se pretende teórico, mas para mostrar que aquela prática é fundada em realidade, você está praticando. E você está isolado de um mundo que te absorve, que te distrai. Então, a oportunidade do retiro é de você, num final de semana, em que você estaria indo ao cinema, ao restaurante, né, se distraindo, assistindo uma série ou fazendo qualquer outra coisa que você já faz há muito tempo, né, você está fazendo uma coisa que realmente pode ser um ponto de virada na sua vida, um turning point, né? E te mostrar que é possível, com muito pouco, né, em 2 dias e meio, praticamente, uma sexta-noite, um sábado e 2 terços de um domingo, você ter evidência de que aquilo realmente é funcional. Então, com pouco, né, você pode descobrir que você pode realizar muito e que aquilo é possível para você. Que aquilo não é para algumas pessoas específicas, avançadas espiritualmente, não. Yoga foi desenhado para os homens comuns saírem da sua letargia, do seu comodismo, da sua ilusão em relação ao mundo, para você despertar para a realidade. Yoga é muito rápido. Se você praticar mesmo, se você estiver vinculado e tiver um compromisso, né, em 6 a 12 anos de prática, né, você pode, não importa a sua condição mental atual, né, tem gente que se ilumina antes. Eu estou falando de iluminação, não estou falando de você melhorar nada, não, estou falando de iluminação. Entre 6 e 12 anos, você está lá, no que Jesus chama do reino dos céus, né, que o yoga chama de Kaivalya, né, que o Vedanta chama de moksha, né, que o budismo chama de nirvana, né, você só tem que se dedicar, mais nada. Mas acontece rápido. Sim. Então, fica aqui o convite, né, para o retiro. Eu tenho uma novidade, que na verdade foi até um pedido da Carol Zaru, que está aqui online com a gente, que ela tinha pedido, ela mora distante, né? Tinha pedido para a gente fazer online. Carol, a gente vai ter online, quem quiser fechar com a gente o online. Para quem mora fora, quem está pertinho vem, porque é bem melhor, né? Mas quem não está, quem mora fora pode procurar a gente. Você falou, Luiz, de ter energia, né? O quanto que dá energia. É interessante que
eu acho que o ideal, o legal do retiro também é a gente entender como a nossa mente funciona, né? E às vezes a gente vê a mente de uma pessoa funcionando quando ela fala assim: nossa, eu estou muito cansado, né? Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Aí você vê que não é um cansaço físico. Quando a pessoa me pergunta, fala que está cansada, eu falo, é físico ou é mental, né? Então a pessoa, na verdade, ela não está percebendo o quanto, não está percebendo os movimentos, os vórtices da mente dela que cansam. E realmente nos É, cansam, né? A gente fica desgastada, como se fosse um carro ligado, né, na primeira marcha, na segunda, full time. A gente não relaxa, né? Nem quando a gente dorme, às vezes a gente está realmente descansando a mente, né? Então, entender como ela funciona nos ajuda, assim, na prática, a gente buscar essas qualificações para alcançar, de fato, essa iluminação. Alguém tem Então, pergunta, Ana? Aí? alguém tem pergunta? Deixa eu ver aqui. Carol, conheço a Júlia Gimenez, trabalhou contigo na ATA. Eu moro em Portugal, mas frequentei muito Seja. Andréia, legal, pode participar também. Tem perguntas? Não? Não? Todo Ah, mundo está sabendo tudo. Isso é bom sinal, que você esclareceu bem, Luiz. não sei, eu acho que não. Eu acho que Bom, mas eu acho que existem outras formas, né? Às vezes a gente não comunica e a pessoa não tem questão porque não entendeu nada também, né? Então, ó, o Rodrigo está perguntando se ainda tem vagas. A gente ainda tem algumas poucas vagas, sim, para o retiro. E, Luiz, mas assim, quem ficou com dúvida, porque às vezes também é muita informação, né? Então a gente precisa assentar o conhecimento, né? A gente refletir, né? Às vezes a gente vai no impulso, né? Não entende muito, a gente precisa É, maturar aquilo que a gente escuta. Fica então para quem puder para o retiro, senão a gente proporciona eventualmente outros encontros aqui também. você sabe que o yoga me tornou um cristão, né? Assim, ele me ensinou que realmente Jesus queria dizer. Eu encontrei o Cristo em termos fundamentais na prática de yoga e de Vedanta, viu? E é, foi quando tudo, a igreja, o que o Espiritismo ensina, e a igreja ensina, todo o cristianismo em sua tradição ensina, né? Os padres do deserto, né? A patrística, toda a estrutura teológica e filosófica do cristianismo, né? Quando você vivencia o yoga como prática e conhece pelo menos alguma coisa da teoria, né? Você realmente compreende, dentro do Ocidente, como viver uma vida cristã profunda e verdadeira também, né? Então, ainda que nada disso seja palatável para as pessoas, pelo menos elas vão poder fazer alguma coisa diferente no final de semana, entendeu? Né? Uhum. Comer uma boa comida vegetariana, conviver com pessoas do bem, né? Pessoas que estão abertas a coisas nobres e elevadas, A gente tem uma e pergunta aqui, fazer Luiz, amigos, né? Ah, fala. para a gente finalizar rapidinho, tá? Gabriel perguntou: boa noite, tenho uma curiosidade e dúvida também. A prática da yoga pode curar determinadas condições neurológicas, como o autismo, né, o TEA e o TDAH, ou amenizar seus sintomas? Sim, pode minimizar muito os sintomas do TDAH, do autismo. Não, o problema do autismo, do TDAH, é que eles são diagnósticos que vêm são transtornos de neurodesenvolvimento, entendeu? São coisas que aconteceram no cérebro, ou uma programação genética, ou alguma alteração congênita, né? E onde o indivíduo expressa alguns genes e desliga outros, né? Epigeneticamente. Mas olha só, isso é o que favorece. Quando você estuda epigenética, Gabriel, você descobre uma coisa interessante. Genes, eles são ligados e desligados, ok? Então, o yoga é uma força epigenética muito poderosa para mudar condições neurológicas, neuropsiquiátricas, psiquiátricas, inclusive outras doenças clínicas, né, que atingem uma pessoa. O Hermose era um cara desenganado, completamente desenganado, os pulmões dele completamente tomados, né? Ele colava a pleura dele
com talco na caixa torácica. É aquele tratamento antigo, né, Zé Luiz? Entendeu? Porque tinha tanta caverna no pulmão que os pulmões dele colabavam, eles estavam desabando, entendeu? Então, olha só, o Hermose ficou completamente curado. E eu vi o Hermose fazendo teste de ventilação, eu esqueci o nome, saiu da minha cabeça. Espirometria. Espirometria, obrigado. Cara, era de atleta olímpico, entendeu? Então, olha só, não é só a mente e o sistema nervoso, não, é todo o seu corpo, porque o seu corpo e a sua mente, eles são a mesma coisa. E as técnicas de yoga são técnicas psicobiofísicas, então, elas mudam a mente e o corpo ao mesmo tempo. O seu corpo, ele não é uma entidade separada da sua mente. O seu corpo, ele é a sua mente em 3 dimensões, no tempo, né? Nessas 3 dimensões densas que você chama isso aqui de mundo físico. Mas ele é a sua mente, o seu corpo. Então, dependendo de como você usa o seu corpo, você muda a sua mente. Então, você está certo, a sua pergunta é oportuna e a resposta é positiva. Você muda, e eu vi muita gente mudar. O Hermose tem um livro, Yoga para Nervosos, e hoje tem muitos trabalhos, né, muitas publicações no mundo inteiro, né, em revistas científicas, sobre os benefícios, né, do yoga, da meditação, sobre essas doenças, viu, Gabriel? Eu acho que Luiz, a Soraya quer falar também. é isso que eu ia falar. Você tem um compromisso depois, né? A gente tem mais 5 minutinhos, mas a minha sogra levantou a mão, então, por favor, não posso cortar minha sogra, né, Luiz? Ela entrou porque é sua sogra, só veio para dar uma forcinha. Não, veio para falar com você. Fala, Soraya. Desistiu, Soraya? Foi sem querer que levantou? Foi sem querer. Foi sem querer. Na realidade, ele respondeu a pergunta que eu ia fazer. Alguém perguntou o quanto que isso auxiliaria no TDAH, nessas questões. Alguém fez essa pergunta, já foi a resposta que eu obtive. Era o que eu queria saber. Eu vou colocar uma questão interessante, por exemplo, um TDAH. Né? O TDAH ele tem hiperfoco, ok? Então, ele é um cérebro imediato, ele é um cérebro muito presente. Se você ensinar para ele a meditar e ele gostar de meditação, ele entra em hiperfoco mais rápido que uma pessoa normal. Logo, um TDAH ele pode desenvolver atenção concentrada, né, porque ele tem hiperfoco natural quando ele gosta de alguma coisa, né, do que uma pessoa comum. Então, o TDAH, em verdade, ele pode se iluminar mais rápido, e se ele gostar da coisa. Olha, é paradoxal, mas é verdadeiro. E quando ele faz isso, como ele treina a mente dele, né, você mitiga os sintomas de TDAH na vida comum, no cotidiano, porque ele desenvolve a atenção dividida, a atenção alternada, e a atenção concentrada dele passa a ser o estado mental natural dele. Existem 5 tipos de mente, ok? Existe uma mente mudra, que ela é basicamente cheia de tamas, de uma matéria, né, que é muito lenta. É como se você estivesse andando na água, sabe? Num lugar lodoso, assim, com barro, né? Que dificulta o movimento. Existe esse tipo de mente. Existe uma mente chamada Kshipta, que é uma mente agitada, muito agitada, que ela tem muito rajas. Tem uma mente chamada Vikshipta, ou Viagra. Olha que interessante. Né? Viagra por quê? Porque o indivíduo tem ereção e perde ereção, tem ereção e perde ereção. Quando eles pegaram esse nome para o remédio, é porque o cara vira um tigre, né? Ele tem a disfunção erétil dele desaparece, daqui a pouco ele está de novo. Então a mente Viagra, ou Vikshipta, é uma mente que fica calma e fica agitada, ok? Então, ela tem momentos de calma, você vai para uma igreja, vai meditar, vai fazer uma yoga, vai no seja, entendeu? Assiste uma palestra e fica calmo. Aí, daqui a pouco, algum estímulo no ambiente tira a tua mente de volta. Isso é a mente Vikshipta, ou Viagra. Tem uma mente chamada Ekagrata,
tá? Então, a maior parte das pessoas que está aqui, elas têm a mente Kshipta, ou, desculpe, Vikshipta ou Viagra. São mentes que se acalmam, porque senão você nem estaria aqui ouvindo isso tudo, tá? É a sua natureza já. Então, uma mente que quer ficar calma, que fica calma em muitos momentos, em outros momentos ela fica agitada ou torporosa e volta a ficar calma e tal. É uma mente já mais avançada. Quando você começa a praticar yoga, a sua mente se torna ekagrata, ela fica unidirecionada, tá? E quando você realiza o yoga, você tem uma mente do tipo Nirodha, ok? Então, você observando as pessoas, você vê que a mente delas, você diagnostica a mente das pessoas muito rapidamente. Então, o objetivo do yoga é conduzir você a uma mente do tipo ekagrata, né? Então, a gente dá a base para tudo isso. É o que você vai se aprender no retiro, como desenvolver uma mente espiritual, uma mente transcendental, né? E você vai descobrir que isso é possível para você, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque as pessoas dizem assim, não, yoga é muito calmo, eu não consigo fazer. Mas você vai fazer yoga exatamente para desenvolver uma mente unidirecionada, para você poder desaguar essa mente em Nirodha, uma mente, né, ampla, uma mente que é capaz de tudo, né? Uma mente infinita, né, que absorve todas as coisas, ok? Luiz, Ok. o André pediu aqui, né, para falar, fazer sobre uma correlação entre a prática do yoga e o cristianismo. Essa eu vou responder. O Luiz, ele sempre dá, né, algumas pontuações, trazendo um pouco do cristianismo, que eu acho que é a base, né, religiosa, espiritual da maior parte das pessoas daqui. Vocês vão ver, provavelmente, algumas pinceladas no retiro, mas a gente pode combinar em um outro momento, porque isso daí daria uma outra aula, né? Mas Fazer eu essa acho que... correlação. Então, acho que é melhor a gente... Qual é o André? Quem é André que perguntou? André Tapajós. Falei certo, gente? O Tapajós é André ou André? André. André. Viu, André? Jesus era um yogi. Qualquer pessoa que se dedique à vida espiritual e que avance a mente dele, sabe? Ela é uma yogi, ou uma yogini, uma mulher, né? É yogini. Então, quando você vê a vida de Jesus, você identifica todos os tipos de yoga que estão sacramentados no Bhagavad Gita. Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, entendeu? Está tudo lá, né? Então ele vivia plenamente aquilo que um yogi vive, sabe? Então qualquer cristão, se você é cristão, você não precisa deixar de ser cristão para ser yogi, para ser um yogi, tá? Se você viver uma vida cristã profunda, você estará praticando o yoga, né? Você faz a meditação, você ora, você faz o bem e tal, você está vivendo a vida de um yogi, sabe? Todas as pessoas avançadas espiritualmente ou compromissadas com o caminho espiritual, elas são yogis, ok? Mas há muitas ligações, né, entre uma coisa e outra. A história mais antiga sobre yoga, porque o senhor do yoga é Shiva, ele ensina Parvati, que é a esposa dele, pede para ensinar yoga para ele. Então ele vem aqui para a Terra, né? Não existiam humanos ainda aqui. Então o senhor Shiva vai numa praia paradisíaca, tipo Maldivas, sabe? E começa a ensinar a Parvati, a esposa, as posturas, pranayamas, asanas, bandhas, kriyas e tal, e meditação e tal. E um peixe, né, vê aquele casal maravilhoso na praia, ele nada até a beirinha e fica vendo o casal, né? Em determinado momento, Shiva ensinou tudo para Parvati, né? E ela, né, tem a compreensão perfeita do yoga. E eles não voltam mais, mas o peixe volta, esperando ver o casal, né? E ele fica com muita saudade de Shiva, né, e Parvati. Mas eles não voltam mais, porque a instrução terminou. Aí o que o peixe faz? Isso está na história dos Puranas. O peixe sai da água, sabe? E para tentar encontrar Shiva e a Shakti dele, tá? Então, quando ele sai da água, ele se torna um anfíbio. Ele começa a reproduzir no corpo dele, né, o que ele viu Shiva ensinar a Parvati. E quando ele faz isso fora da água, ele aprende a respirar fora da água. Volta para a água, volta para o ar, né, para
para a praia, aí ele faz yoga, aí ele vira um réptil, aí ele vira uma ave, aí ele vira um primata e vira um ser humano. Aí você vê, nesse Purana, você vê toda a escala filogenética, né, desenvolvendo o ser, um vertebrado da água para um ser humano terrestre. Né? Eu acho essa imagem, essa intuição dos Puranas muito, muito poderosa, porque ela mostra exatamente aquilo que é o yoga, que é uma ferramenta para você desenvolver a sua humanidade, desenvolver, né, e dar a você aquilo que você é enquanto ser humano, né, de natureza divina, fazer brotar em você, né, o seu potencial, atualizar, né, toda a divindade que existe em você, né, porque você veio de lá e você veio aqui para esse mundo para realizar isso. Que vocês sejam bons peixes, né, praticando yoga e ouvindo e vendo Shiva e Parvati, né, praticando, tá bom? Maravilha, Luiz, foi ótimo. Aí. Quero agradecer a você, a todo mundo que esteve aqui com a gente, pelas dúvidas, pela paciência. Esperamos ver quem puder, né, no retiro, e quem não puder, sempre estar presente por aí e a gente vai se comunicando, tá certo? Tá bom. Quero agradecer a todos, um beijo. Ok. Um beijo. Bom estudo aí para você, Luiz. Hare Beijo. Krishna. Tchau. Tchau. Hare Krishna.